os 30 anos do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. É agora no Hebraica News na TV. Hebraica News na TV está aqui no Instituto Cultural Judaico Marc Chagall para falar um pouco sobre os 30 anos do Instituto que serão completados agora em novembro. Para falar um pouco, está aqui do meu lado a Ieda Gutfriend, que ela é vice-presidente da entidade. Ieda, obrigado por nos receber aqui. Fala um pouco para nós, um pouco dessa história do Instituto. O Instituto foi fundado há 30 anos e qual é a missão dessa entidade, desse Instituto? Bem, posso dizer que o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall tem dois momentos na sua história de 30 anos. Os primeiros 10 anos dele, ele teve um patrocinador e tinha uma outra estrutura. Havia várias câmaras, Câmara de Letras, de Teatro, de Ciência, de Literatura e outras, e cada uma dessas câmaras era responsável pela montagem de projetos e de apresentações. Esses 10 anos do Instituto foram maravilhosos, foi tudo fácil, porque além das 5 câmaras, também foi criado o Departamento de Memória da instituição. E é graças a esse Departamento de Memória que o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall hoje pode ser definido como um espaço de memória. Espaço de memória significando que aqui, neste espaço, nessas pastas de arquivo, chamamos arquivo morto, numa riquíssima biblioteca estão preservadas todas as histórias ou grande parte da história dos judeus do Rio Grande do Sul. Terminados 10 anos do patrocínio, o Marc Chagall sofre uma reconfiguração para sobreviver à entidade. Foram eliminadas as câmaras e o que restou daqueles primeiros 10 anos foi o Departamento de Memória. E este Departamento de Memória é um dos mais ricos, talvez se possa dizer o mais rico, dos arquivos judaicos do Brasil. Nós, no momento, estamos com mais de 600 depoimentos orais. Da primeira grande fase do Chagall, os depoimentos foram baseados em histórias de vida, e as narrativas foram dadas ainda por alguns imigrantes sobreviventes e seus descendentes, filhos, em grande número, e netos. Num segundo momento, nós já estamos na fase dos depoimentos temáticos. Não mais histórias de vida, embora elas continuem aqui, mas sobre temas. Então, temos vários projetos em andamento que ocorrem de acordo com as nossas possibilidades. Hoje, o que mantém o Marc Chagall são sócios da comunidade judaica de Porto Alegre e também alguns do interior, que têm a consciência da necessidade da preservação da sua história, porque já é chavão, não é mais dito, que quem não conhece seu passado não pode acreditar num bom futuro. Temos orgulho em fazer parte do Marc Chagall já há vários anos, que no momento tem como presidente Anita Brumer, 2 diretoras, Edi Hoffmann, e um diretor. Uma diretora, corrijo, e um diretor, Rafael Ben Jacobson. Temos um conjunto de curadores que nos auxiliam na medida do possível. Todos estes sócios, pagando mensalidades de acordo com as suas possibilidades, é que vem mantendo esta
entidade. Voltando aos depoimentos temáticos e aos projetos além de histórias de vida, nos preocupamos em recuperar a história de comunidades judaicas que existiram no interior do Rio Grande do Sul. Digo existiram porque a imigração institucionalizada, oficial, judaica para o Rio Grande do Sul começou com a ICA, em 1904, o que não quer dizer que não havia judeus no Rio Grande do Sul, tanto no interior quanto em Porto Alegre até então. Mas essas comunidades no interior, que até um certo momento eram bem mais organizadas e maiores que a comunidade de Porto Alegre, algumas já desapareceram. Tem uma ou duas famílias de judeus, podemos dar como exemplo Rio Pardo, mas que tem um cemitério judaico. Podemos dizer também Cachoeira do Sul, que não tem mais a sua comunidade judaica. Outras, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, Erechim, Passo Fundo, essas duas últimas ainda mantêm comunidades judaicas. Apenas estou citando alguns nomes dessas comunidades. Então, um dos projetos é a preservação da memória dessas comunidades. Também temos a preocupação com outro projeto da preservação das entidades da comunidade judaica de Porto Alegre e, por extensão, do interior do Rio Grande do Sul. Além destes, temos outros projetos menores e, eu repito, eles são levados em continuidade de acordo com as nossas possibilidades. O nosso espaço, basta uma olhada para ver que é um espaço já pequeno para essa quantidade fantástica de documentação. Temos documentos que chamamos arquivos pessoais, arquivos institucionais e outros tipos de arquivos. Mas eu ia te perguntar quais são outros tipos de documentos, além daqueles documentos orais que tu falou, que a gente pode encontrar aqui no Instituto. Depois vamos ver se filmamos a mesa, que aparentemente está desorganizada, mas ela é um momento da organização de um arquivo particular, arquivo de um grande ativista da comunidade, Alpern. Ele está sendo organizado e ali é uma das fases deste processo. Temos documentação aqui, por exemplo, do arquivo institucional do Centro Hebraico, temos o arquivo da grande quantidade de documentos do arquivo da Jewish Colonization Association, a comumente chamada ICA, que trouxe então os primeiros imigrantes judeus para Philipson, uma colônia agrícola, e poucos anos após para Quatro Irmãos. Temos arquivos sobre os nossos cemitérios judaicos, temos todas essas paredes que aqui estão no nosso fundo, são arquivos já catalogados, ou seja, organizados dentro de técnicas da arquivística. Também temos aqui o Marc Chagall, no momento, se responsabiliza pelo museu, que é um espaço que está à frente, e muitos dos documentos materiais referentes a museu não podemos expor por carência de espaço. Um dos grandes problemas, vamos dizer assim, do Marc Chagall hoje é espaço, área física. E temos milhares, posso dizer, de livros, e livros de grande qualidade, todos eles sobre a temática judaica, sobre imigração em geral e especificamente imigração judaica. Recebemos diariamente material. Trabalhamos aqui no Chagall com estagiários que fazem seus cursos de história nas nossas faculdades, na PUC, na URGS, já tivemos estagiários de outras faculdades também, como a FAPA.
temos voluntária na biblioteca, que no momento não se encontra aqui, e enfim é um trabalho todo ele, com exceção dos estagiários, é um trabalho voluntário. Dizer o que mais do Marc Chagall? É um trabalho de dia a dia. Cada dia recebemos documentos. Esses documentos, temos uma fototeca muito importante também, e fotos nós recebemos diariamente, e sempre solicitamos que identifiquem as pessoas nas fotos, o ano da foto. E algo importante, toda a documentação da ICA estava em slides, e nós, em São Paulo, mandamos digitalizar essa documentação. Ela já está totalmente digitalizada, e o objetivo é colocar essa documentação para o grande público. Quem quiser contribuir com o Instituto Cultural, como é que pode chegar até vocês? Contribuições para o Marc Chagall. Dou como exemplo eu, Anita, presidente, Ed Hoffman, os nossos conselheiros curadores, que somos os sócios do Chagall e pagamos mensalidade, e alguns, como Anita, eu, Ed, nós trabalhamos também aqui dentro. Trabalhamos organizando, trabalhamos selecionando, orientando os estagiários. Porque não é colaborar com o Chagall, é colaborar cada um com a sua própria história. É auxiliar, colaborar no sentido de não deixar perder-se esta história. Porque à medida que nós vamos trabalhando com documentos sobre judeus no Rio Grande do Sul, apesar das diferenças de cada comunidade, em sendo comunidades étnicas, elas têm um lastro comum. Elas têm uma história comum, uma história que veio da Europa, uma história que veio do Oriente Médio, mas há muitos traços comuns, e a colaboração tanto pode ser monetária, porque a despesa para organizar, catalogar esses documentos é grande, e também o próprio trabalho com a documentação. E nós temos que entregar toda essa riqueza para os jovens, para a geração que está nos sucedendo. Entrar aqui, é ser nosso companheiro de labuta, é ser nosso amigo, é entender a importância que nós já estamos numa quinta, numa sexta geração, e não podemos perder a memória dos nossos bisavós, a memória dos nossos, quem sabe ainda uma geração anterior, tataravós, nos legaram. E ela está presente nessas dezenas ou centenas de caixas, dezenas organizadas, centenas a serem organizados. E é um trabalho magnífico entender como, em uma, duas gerações, as transformações fantásticas que este grupo étnico vem passando. E com isso a gente amadurece e vê a importância de pertencer a este grupo. Ieda, para encerrar, para não tomar muito do teu tempo, como é que é para ti estar à frente desse instituto, junto com a Anita, na frente do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall? Bem, eu diria que é uma parte que me completa, porque a gente não é que se subdivide, mas tem várias atividades, identidades também. Mas eu fui professora de História por longos anos. Quando me aposentei na universidade, já estava exercendo trabalho aqui no Chagall, continuo exercendo. Sou uma pessoa que acho que tem uma imensa consciência do que seja o processo histórico, tenho consciência do que vem sendo a história dos judeus ao longo dos séculos, consciente de me construir a cada dia como judia,
construir, ao colaborar para construir a nossa comunidade judaica com orgulho, saber a importância que ela teve, que ela tem, colaborar que ela continue mantendo estes princípios éticos, morais que nos caracterizam, e que a história é o que põe o ser humano na vida, porque o homem é um ser gregário, um ser social, e eu acho que a história responde a essas condições humanas. Tá certo, Ilda. A gente agradece a você por nos ter recebido aqui no Instituto e abre espaço para fazer um agradecimento, até convidar o pessoal a vir, contribuir, a participar do Instituto. Este é o que a Anita e eu procuramos fazer, sensibilizar nossos conhecidos, amigos e amigas que venham, entrem no Chagall, olhem essas caixas numeradas, identificadas e vejam o que elas contêm, e elas contêm nada menos, nada mais do que a história de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de uma tia, de um bisavô, pessoas que às vezes a gente não tem nem noção da importância que eles tiveram nas suas comunidades. Esta é a forma de construir e manter a nossa comunidade. Entrando aqui no Chagall, trabalhando com essa história que não terminou, é uma história que tem que continuar, que deve continuar, e o conhecimento é o que nos traz essas verdades. Então, porta aberta a todos aqueles que quiserem trabalhar conosco, estar conosco. Só nos engrandecemos com isto, e agradeço a atenção da Hebraico News por nos convidar, e esperamos que 25 de novembro, mas será em outra data, que estejam nas nossas comemorações. Afinal, 30 anos não é pouca coisa. Com certeza estaremos. E Ana, mais uma vez, obrigada. Hebraica News da TV, fica aí. Oi! O mundo da Cabala é o mundo interior. Para quem entra, não há segredo. Para quem não entra, sempre vai classificar a Cabala como misticismo, ocultismo. Mas a Cabala, na verdade, ela é um instrumento, um conhecimento para que possamos revelar as coisas ocultas. Muitas vezes nós não queremos ver, não suportamos, não aguentamos as coisas que estão ocultas, seja na nossa vida ou na realidade em geral. Mas é por isso que a Cabala nos responde os porquês da vida. Por que somos felizes? Por que não somos felizes? Por que sofremos? Qual o propósito? Por que coisas boas acontecem? Por que coisas ruins nos acontecem? Qual o objetivo da vida? Para onde estamos indo? De onde viemos? Por isso que os instrumentos e o conhecimento vão ajudando a com que cada um de nós possa abrir os conceitos, pois carregamos valores e conceitos muito fechados e que precisamos começar a abrir. Mas mais do que abrir a mente, o cérebro, precisamos começar a abrir o coração. O mundo espiritual é experimentado através das sensações, das percepções. Muitos de nós
Podemos ter as experiências mais diversas espirituais, mas a maioria não acredita nas suas experiências, acha que é loucura. Essa loucura muitas vezes nos interessa, essa loucura muitas vezes traz respostas, traz caminhos, revelações. Essa loucura muitas vezes são formas como o mundo espiritual encontra de se comunicar com cada um de nós. Nós deveríamos aproveitar mais e ouvir mais o nosso coração e o nosso interior. Shalom! Theodor Herzl foi um jornalista judeu austro-húngaro que se tornou o fundador do moderno sionismo político. Seu nome em hebraico era Benjamin Zehev. Apesar de ser formado em direito, ele se dedicava mais ao jornalismo e à literatura. Ao invés de procurar um emprego fixo, começou a viajar e escrever para jornais. Na sua juventude, frequentou uma associação que aspirava à unificação alemã, sob o lema Honra, Liberdade, Pátria. Herzl era um judeu assimilado. A Espiã é um filme de época holandês, realizado em 2006 por Paul Verhoeven, com encenação de Paul Verhoeven e Gerard Seutemann. O filme é protagonizado por Karis von Hoyten, Ton Hoffmann, Halina Reisen e Sebastian Koch. A Espiã retrata uma jovem mulher judia que procura sobreviver durante a ocupação nazista nos Países Baixos na época da Segunda Guerra Mundial. Van Joden met geld, die maken ze af. Stoppen die schoft. Schieten we Franken dood, dan gaat er 20, 30 gijzelaars tegen de muur. Zonder jou beginnen we niks. Durante a Segunda Guerra Mundial, Rachel Stein é uma linda cantora judia que está escondida. Quando o local em que está é destruído por um bombardeio, ela e um grupo de judeus decidem atravessar Biesbok para chegar ao sul da Holanda, que já estava livre da ocupação nazista. Entretanto, o barco deles é interceptado por uma patrulha alemã, que mata todos a bordo, com exceção de Rachel. A partir de então, ela se une à resistência, adotando o nome de Alice de Vries. Jullie halen mensen er ook uit. Zit jullie bij jou zo hoog? Het is afgelopen met ons. Die meid die maken we af. Notando o interesse de um oficial alemão, ela se aproxima dele e consegue um trabalho. Enquanto isso, a resistência elabora um plano para libertar um grupo de prisioneiros, onde a participação de Alice será fundamental. Ausgezeichnet. O filme estreou em 14 de setembro de 2006 e recebeu diversos prêmios de cinema nos Países Baixos, entre eles o Prêmio de Ouro, o Prêmio de Platina e 3 prêmios Bezerros de Ouro. O filme também foi sugerido aos Academy Awards de Hollywood, embora não tenha sido integrado na lista final de filmes nomeados para a categoria de melhor filme estrangeiro. Durante o Festival de Cinema Holandês de 2008, o filme foi eleito o melhor filme holandês de todos os tempos. A Espiã é uma dica do Hebraica News na TV.
Calma. Baixinho de capacete. Vem cá com a gente. A lutadora nos deixou. Essas foram as palavras de Raquel Kreitmann, mãe da Giovanna Kreitmann Cavalcante, advogada e boxeadora, que lutava contra um câncer na glândula salivar e faleceu no último domingo, dia 20. A Gi, como era conhecida pelos familiares e amigos, conversou com o Hebraica News na TV no mês de julho, quando ela estava no início do tratamento com um medicamento importado dos Estados Unidos, que representava a esperança para o combate à doença. Nossa lutadora nos deixou. Estávamos todos com ela e conseguimos bater uma salva de palmas na hora que ela faleceu. Estivemos com ela o tempo todo. Ela sempre se sentiu muito segura por isso. A Giovanna nos deixa um legado maravilhoso. Foi um exemplo de guerreira, afirmou sua mãe Raquel. Esta é uma pequena homenagem do Hebraica News na TV à eterna guerreira Gi, a sua família e seus amigos. Legal. Gi, a gente sabe que em 3 anos muita coisa mudou no teu organismo, mas a gente quer saber o que mudou aqui na tua cabeça. Eu acredito que tudo, assim, quando a gente recebe uma notícia de um diagnóstico, né, de um câncer, é uma coisa que não é alegre, né? É uma coisa que é triste, mexe com a família. Eu tenho 6 tios, né, do lado da minha família materna, e da minha família paterna são mais separados. Mas, enfim, nós somos muito unidos. A minha família Kreitmann é unida demais. A minha avó me ajuda, meus tios me ajudam. Então, é uma coisa que mudou a minha família toda. Todo mundo, sabe? Eu tenho tios mais afastados que se uniram, tios que não me ligavam e me ligam. Então, acho que uniu todos nós.